O sangue derramado de Cristo, parte 01, 28/3/2024. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Eu vou te mostrar 3 tolos. Um é aquele soldado que foi ferido no campo de batalha, gravemente ferido, quase morto. O cirurgião está ao seu lado e o soldado lhe faz uma pergunta. Ouça e julgue sua loucura. Que pergunta ele faz? Ele levanta os olhos com ansiosa ansiedade e pergunta se o ferimento é mortal, se a habilidade do praticante pode sugerir os meios de cura ou se os remédios estão ao alcance e o remédio ao alcance da mão. Não, nada disso. É estranho dizer. Ele pergunta: você pode me informar com que espada fui ferido e com que russo fui assim gravemente maltratado? Eu quero, acrescenta ele, aprender cada minuto particular, respeitando a origem das minhas feridas. O homem está delirando ou sua cabeça está afetada? Certamente tais perguntas em tal momento são prova suficiente de que ele é desprovido de seus sentidos. Há outro tolo. A tempestade está furiosa, o navio está voando impetuoso antes do vendaval, o escurecimento escuro move-se rapidamente sobre a cabeça, os mastros vão rangendo, as velas estão rasgadas em farrapos, e ainda assim a tempestade crescente cresce mais feroz. Onde está o capitão? Ele está ocupado no conversa. Ele está a enfrentar corajosamente o perigo e habilmente sugerir meios para evitá-lo? Não, senhor. Ele se retirou para a sua cabine e lá, com pensamentos estudiosos e loucos, imagina que está especulando sobre o lugar onde esta tempestade começou. Isso é misterioso. Este vento, ninguém ainda, diz ele, foi capaz de descobrir isso. É tão imprudente do navio, a vida dos passageiros e sua própria vida. Ele se preocupa apenas em resolver suas questões curiosas. O homem é louco. Senhor, pegue o leme de sua mão. Ele está completamente louco. Se ele deveria correr em terra, calá-lo como um lunático sem esperança. O terceiro tolo, sem dúvida, encontrarei entre vocês. Você está doente e ferido pelo pecado. Você está na tempestade e furacão do Todo-Poderoso com vingança. E ainda a pergunta que você me faria hoje seria: Senhor, qual é a origem do mal? Você está louco? Senhor, espiritualmente louco. Essa não é a pergunta que você faria se estivesse são e com bom estado de espírito saudável? Sua pergunta seria: como posso me livrar do mal? Não, como veio ao mundo? Mas como vou escapar dele? Não, como é que o granizo desce do céu sobre Sodoma? Mas como posso, como Ló, escapar da cidade para um Zoar? Não, como é que estou doente? Mas existem remédios que me curem? Existe um médico onde posso encontrar algo que possa restaurar a saúde da minha alma? Ah, sutilezas! Enquanto você negligencia as certezas, mais perguntas foram feitas sobre a origem do mal do que sobre qualquer outra coisa. Os homens têm intrigado suas cabeças e torceram seus cérebros em nós a fim de entender o que os homens nunca podem saber. Como o mal veio a este mundo e como sua entrada é consistente com a bondade divina. O fato amplo é este: existe o mal, e sua pergunta deveria ser: como posso escapar da ira vindoura que é engendrada deste mal? Ao responder a essa pergunta, este versículo permanece bem no meio do caminho. Como o anjo com a espada que uma vez parou Balaão em seu caminho para Baraque. Sem derramamento de sangue não há remissão.
Seu verdadeiro desejo é saber como você pode ser salvo. Se você está ciente de que seu pecado deve ser perdoado ou punido. Sua pergunta será: como pode ele ter perdoado? E em seguida, apontar em branco nos próprios dentes de seu inquérito. Destaca-se este fato: sem derramamento de sangue não há remissão. Note bem, isso não é meramente uma máxima judaica. É uma regra mundial e verdade eterna. Não pertence apenas aos hebreus, mas aos gentios da mesma forma. Nunca, em nenhum momento, nunca, em nenhum lugar, nunca, em qualquer pessoa, pode haver remissão sem derramamento de sangue. Este grande fato, eu digo, é estampado na natureza. É uma lei essencial do governo moral de Deus. É um dos princípios fundamentais que não pode ser abalado nem negado. Nunca pode haver qualquer exceção a isso. É o mesmo em todos os lugares por todas as eras. Sem derramamento de sangue não há remissão. Isto foi assim com os judeus. Eles não tinham remissão sem derramamento de sangue. Algumas coisas sob a lei judaica podem ser purificadas pela água ou pelo fogo, mas em nenhum caso em que se tratava de pecado absoluto houve purificação sem sangue. Ensinando esta doutrina, que sangue, e somente sangue, deve ser aplicado para a remissão do pecado. De fato, os próprios pagãos parecem ter pressentido este fato. Não vejo suas facas sangrentas com sangue de vítimas. Já não ouvi histórias horríveis de imolações humanas, de holocaustos, de sacrifícios, e o que significa isso? Mas que está lá no fundo do peito humano, profundo como a própria existência do homem, esta verdade, que sem derramar sangue não há remissão. E afirmo mais uma vez que mesmo nos corações e consciências de meus ouvintes e leitores, há algo que nunca os deixará. Creio na remissão sem derramamento de sangue. Esta é a grande verdade do cristianismo, e é uma verdade que vou me esforçar agora para fixar em sua memória. E que Deus, por sua graça, abençoe suas almas. Sem derramamento de sangue não é remissão. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém.